Hoje vamos conversar com o professor Luiz Constâncio. Olá, bem-vindos. E as notícias, temos algumas bastante interessantes. Uma, por exemplo, é que a Honeywell inicia o processo de validação das impressoras da Velo 3D. Inteligência artificial identifica falhas de impressão. E a impressão 3D não planar está começando a se tornar um processo real. Isso nós vamos comentar um pouquinho depois. Tudo isso você vê hoje no show AIN. Roda a intro. Olá, profissional da manufatura aditiva. Sejam bem-vindos a mais um show AIN, o seu show de análise de notícias para você. Hoje teremos um show bem especial. Estou aqui com o professor Luiz Constâncio e a gente vai estar conversando um pouco da área que ele trabalha, que é mais ou menos a área de manufatura no setor mecânico, certo, Luiz? Mais ou menos não, é a área de manufatura no setor mecânico, é a minha especialidade, né? Eu tenho uma boa experiência na parte de modelagem 3D, manufatura convencional, a parte de manufatura CNC, e agora também na parte de manufatura aditiva no setor mecânico. Isso. Então, você tem bastante experiência na parte de impressão 3D de filamento fundido, certo? Certo. É a parte que é a minha especialidade, vamos dizer. Você diria que essa impressão 3D FFF ou FDM seria apenas para prototipagem rápida? Não, isso, Vitor, é uma confusão que se faz muito frequentemente. Há aproximadamente 30 anos atrás, quando a impressão 3D começou de verdade, ela era propriamente para a parte de prototipagem. Ela era um processo muito caro, com equipamentos muito caros, então ela só se justificava no desenvolvimento, na prototipagem. Hoje você tem equipamentos muito baratos, você tem matéria-prima muito mais barata, então o uso dela na manufatura para você produzir peças se tornou uma realidade. Não tanto no Brasil ainda, mas no exterior ela já é realmente uma realidade. Se vocês quiserem, aí fica para vocês também, se vocês quiserem ver um exemplo, procurem a manufatura, que é a Prusa, fabricante de impressoras Prusa 3D, faz. Ela tem uma fábrica de impressoras onde ela usa as próprias impressoras que ela produz para produzir novas impressoras. Então, o uso da manufatura aditiva FDM, FFF, como queiram, já é uma realidade na produção, não em uma escala que você possa comparar com uma escala de produção convencional, peça injetada, por exemplo, mas numa escala menor, porém, com uma possibilidade de diversificação, de rápido customização impressionante se você for comparar com os métodos tradicionais de fabricação. Então, eu posso mudar de produto muito rapidamente e a um custo muito baixo. Eu posso implementar modificações no produto de uma maneira muito rápida. Eu posso personalizar o produto em aspectos de cor, em aspectos de design, também de maneira muito rápida. Coisas que, às vezes, na maioria das vezes, a manufatura tradicional não me permite. Então, ela me restringe a isso, ela me permite enormes volumes com grande velocidade, mas ela me restringe bastante o aspecto da produção customizada. Entendi, então. Então, o que você diria que a gente consegue estar imprimindo? Eu sei que vai depender bastante da questão de materiais, certo? Que a gente vai usando, mas na sua concepção, na área de mecânica, hoje, o que a gente consegue estar imprimindo de peças com FFF? Virtualmente, qualquer coisa. Hoje você pode imprimir na impressão 3D
de filamento, FFF, FDM, ou filamento fundido, você pode imprimir virtualmente qualquer coisa, desde peças assim decorativas, onde você vai usar materiais bastante simples e corriqueiros, como PLA, ABS. Então, são peças de baixa resistência estrutural, baixa resistência térmica, mas extremamente funcionais no aspecto de decoração, até o ponto de você chegar a trabalhar com materiais bastante sofisticados, como nylon, como PEK e ASA e alguns outros materiais nessa área de engenharia, onde você consegue produzir peças de elevadíssima resistência estrutural, elevadíssima resistência a ataque químico, a trabalho com temperaturas bem mais altas. Então, hoje, você não tem mais uma limitação, vamos dizer assim, em termos de o que você pode fazer com a impressão por filamento fundido. O que ocorre é que, infelizmente, no mercado brasileiro, a impressão de filamento ainda é vista com o trinômio tradicional, vasinho, brinquedinho, chaveirinho, o que não é verdade. Vasinho, chaveirinho, brinquedinho é uma forma, e uma forma muito válida e muito útil para você aprender, para você começar, para você desenvolver as suas habilidades. Mas com materiais mais sofisticados, com impressoras, com características de temperatura de mesa um pouco mais alta, temperaturas de extrusor um pouco mais alta, câmara, a impressora fechada com a câmara aquecida, seja ela ativa, onde eu possa controlar a temperatura, ou inativa, onde ela simplesmente fica vedada para não sofrer influência de temperatura externa, eu consigo coisas espetaculares. A única limitação que nós temos hoje realmente no mercado brasileiro são materiais. E esses materiais, eles impactam bastante, por quê? Porque a maioria das impressoras que se conhece, ou que se fala, ou que se mostra, são impressoras que trabalham com baixa temperatura de mesa, com baixa temperatura de extrusão, então elas só conseguem trabalhar com materiais mais simples, né? Então, é pouco comum você ver isso. Agora, se você pegar com fabricantes mais tradicionais, fabricantes mais, digamos assim, mais industriais, você consegue uma variedade incrível de possibilidades, desde materiais especiais até o uso de materiais com cargas, tipo fibra de vidro, fibra de carbono, até a deposição de fibra contínua, que me dá isotropia, ou seja, eu consigo analisar em determinada condição como é que vai se comportar aquele material numa análise de elementos finitos. Então, o nosso limitante hoje no Brasil, principalmente, primeiro é a oferta de material. A nossa grande oferta de material ainda fica no trinômio PLA, ABS e PETG. São os materiais mais comuns da gente encontrar. Que são não muito que não bons. seja ruim, é isso. Não, são muito bons. E você tem materiais nacionais desses três tipos, seja o PLA, seja ABS, seja PETG, você tem materiais nacionais, produção nacional, de excelente qualidade. Agora, eles têm, dentro das suas possibilidades, algumas limitações. Em alguns casos, com um pouco de técnica na impressão, em termos de direção de impressão, tipo de preenchimento, densidade de preenchimento, você até consegue superar algumas limitações desses materiais. Mas eles são limitados, eles chegam a um ponto que você tem uma limitação. Então, o que nos, digamos assim, nos restringe muito hoje é a oferta do material. E essa oferta do material ocorre por quê? Porque a grande maioria das impressoras que nós temos no mercado, sejam elas de produção nacional ou sejam elas importadas, digamos assim, as impressoras de entrada, elas são impressoras feitas para trabalhar com esses materiais. Então, a partir do momento que a gente comece a ter maior
desenvolvimento, maior uso de impressoras com uma capacidade de impressão, temperatura de extrusão, temperatura de mesa mais profissional, a gente pode começar a exigir, por exemplo, materiais melhores. Um exemplo muito simples seria o nylon, que você consegue trabalhar, mas você precisa de uma temperatura de extrusão, normalmente, um pouco mais alta que o normal para ABS e PETG, uma temperatura de mesa um pouco mais elevada e a necessidade de um ambiente um pouco controlado em função da característica higroscópica, ou seja, de absorção de água do nylon. Mas não é nada excepcional. Porém, hoje você não tem no Brasil, assim, de fabricantes nacionais, até onde eu sei, você não tem nenhum fabricante nacional de filamento que ofereça nylon. Mas o nylon da impressão, por exemplo, seria muito próximo ao nylon usado para a linha de pescas, para a linha de roçadeira, para qualquer nylon de pellet usado para injeção. E nós temos nylon. Então, a gente só não tem a oferta do filamento nylon porque não temos uma oferta de impressoras capazes de trabalhar com esse filamento. Então, fica aquela situação cíclica. A gente não tem a oferta do material porque não tem o equipamento e não tem o equipamento porque não tem oferta de material. Nessa Eu questão de espero você que... falando da parte de equipamentos tal, eu vejo bastante gente que fica se confundindo bastante com a questão de CAM, os softwares para manufatura de auxílio computadorizado de manufatura para impressão focado em impressão 3D. Sei que existem vários gratuitos, vários pagos também, mas o que você acha? É uma dificuldade que as pessoas têm que se preocupar com essa questão? Mesmo se comprou uma impressora excelente, assim, ou apenas uma impressora de entrada, você acha que seria alguma coisa que é preocupante? Vamos deixar uma coisa mais bem definida. Uhum. Todo mundo usa a simbologia de CAM, ou essa sigla, CAM, associada à usinagem, o que não é verdade. Se você pegar a sigla CAM, Computer Aided Manufacturing, ela significa manufatura assistida por computador. Ou seja, são uma categoria de softwares, uma família de softwares voltados para auxílio a processos de manufatura. Então, dentro dessa família CAM de softwares de auxílio à manufatura, você tem os softwares de programação assistida a comando numérico, que normalmente ganharam a pecha de seus softwares de CAM, mas, na verdade, eles são uma parte dos softwares de CAM, aqueles voltados à usinagem CNC, à programação de máquinas CNC. E dentro da família de softwares de CAM, você tem os fatiadores também, porque um fatiador, o fatiador que a gente precisa para preparar a nossa impressão 3D, ele é um software de CAM, é um software de auxílio à manufatura, só que a manufatura aditiva na impressão 3D e não a manufatura subtrativa, como eu tenho na usinagem. Então, o problema do software começa do seguinte: existe aquela ideia muito, digamos assim, mal resolvida, que compra a impressora 3D, baixa os arquivos do My Manufacturer, do Thingiverse, do GrabCAD e imprime. Não é bem assim, porque você tem que saber usar o equipamento, você tem que conhecer o equipamento. E para você saber usar o equipamento, das duas, uma. Ou você escreve o programa, porque ele é um equipamento que que depende de um programa. Você tem que escrever um programa para ele funcionar. Você tem que escrever um conjunto de instruções. Seja uma máquina de CNC, uma máquina de usinagem, seja uma impressora 3D, ela depende de um conjunto de instruções. Então, não interessa se a sua impressora é uma impressora de
altíssima capacidade, quase profissional, ou se você comprou uma impressorinha muito simples. Você vai ter que saber trabalhar e você vai ter que saber gerar esse conjunto de instruções. E aí o fatiador entra. Fatiadores, hoje, você tem uma enorme oferta de fatiadores. Sejam eles pagos, sejam eles gratuitos, sejam eles bastante simples, sejam eles absurdamente sofisticados. O problema é o seguinte: você tem que começar. E ninguém começa pilotando Fórmula 1. Ninguém começa. Todo mundo Você começa pelo começa kart. pilotando carrinho simples, você começa no kart, você começa na situação mais simples. Então, independente de qual fatiador que você vai usar, use e use bem. Quanto mais você usar aquele fatiador, mais rapidamente você vai começar a perceber aonde ele é limitado, aonde está o ponto em que ele não atende à tua necessidade. Agora, às vezes, o que ocorre? A sua impressora também é bastante limitada. Então, não adianta eu ir para um fatiador extremamente sofisticado e a minha impressora não consegue responder com a qualidade compatível com o que eu consigo fazer no fatiador. Eu tenho que ter um certo equilíbrio. Agora, mais importante de tudo, você tem que desenvolver essa habilidade. Só assim você vai perceber qual é o fatiador que mais se adequa ao teu trabalho, que mais se adequa à sua forma de trabalhar, que tenha a interface mais simpática para a sua maneira, para o seu uso, aquela que você gosta mais de usar e que atenda à tua necessidade. Agora, não adianta você ir direto, por exemplo, um exemplo extremo, você vai direto para o Ultimaker Cura versão 4.5 e coloca ele no modo Expert. Aparece uma infinidade de parâmetros que você pode configurar que a grande maioria, o usuário médio, não tem a menor ideia do que é ou para que serve, ou se a variação daquele parâmetro vai gerar alguma modificação perceptível de qualidade em função da limitação da impressora que ele está usando. Então, é muito melhor que você use um fatiador simples que foi fornecido, por exemplo, gratuitamente pelo fabricante da sua impressora. Entende? A sua impressora, não interessa qual a marca, o próprio fabricante dela desenvolveu um fatiador bem simples, mas extremamente customizado para a sua impressora. Então, ou até mesmo fez parceria com um fatiador específico e daí ele tem todos os parâmetros para você começar a estar utilizando, né? Isso, comece por aí. Comece pelo mais simples. Até a hora que você percebe que ele já não tem mais segredo para você e você não consegue desenvolver alguns recursos que você percebe que conseguiria com a sua impressora, porque não é a impressora que está te limitando, não é o seu conhecimento que está limitando você, é justamente a ferramenta que você está usando. Você tem que ter mais habilidade do que a ferramenta para ir para uma ferramenta melhor. Não é a ferramenta que vai te dar habilidade, é justamente ao contrário. É a tua habilidade que vai exigir a ferramenta. Uhum. Aproveitando também já esse engajamento, assim, queria conversar com você um pouco na parte de dificuldades de entrar nesse mundo da manufatura aditiva de filamento fundido, principalmente na questão de aprendizado. Você, como professor, você deve saber muito bem dessa parte de aprendizado, a curva de aprendizado e etc. Mas se você pudesse falar quais são as dificuldades que uma pessoa novata nesse mundo tem e que ele vai passar com certeza, mas isso não é algo ruim, ele vai aprender bastante com isso.
Vitor, eu posso dizer o seguinte: existem dois pontos fundamentais que qualquer usuário iniciante vai passar. O primeiro ponto fundamental é entender uma coisa: quais são os parâmetros fundamentais para uma impressão 3D. O que é fundamental? Quais são os 3 parâmetros que eu tenho obrigatoriamente que dominar para poder imprimir 3D? E são 3 parâmetros: temperatura de extrusão, velocidade de impressão e altura de camada. E esses 3 parâmetros, eles estão diretamente vinculados a uma única coisa, que é a capacidade de fluxo de material da sua impressão. Então, quando você começa a imprimir, você precisa conhecer bem esses 3 parâmetros. Temperatura de extrusão. Temperatura de extrusão vai depender do material que você está usando. Então, dependendo do material que você vai usar, a temperatura que você vai usar. Para cada material, o fabricante indica uma faixa de temperatura. Por que ele indica uma faixa de temperatura? Porque ele não sabe se você está em Brasília, onde o clima normalmente é quente e seco, ou se você está em Manaus, onde é quente e úmido, ou se você está em Porto Alegre, no inverno, que é frio e úmido. Então, nessa faixa de temperatura, em função da característica do ambiente que você está usando, você pode ir para o mais baixo, para o mais alto, se aquele material é mais fluido ou menos fluido, se a tua impressora mantém a temperatura mais estável ou menos, etc. Então, você tem que conhecer esse parâmetro temperatura, que é dependente do teu material. Velocidade de impressão. Não adianta você querer fazer a sua impressora andar a velocidades de 80, 90, 100 milímetros por segundo, se ela não tem essa capacidade, se ela não consegue manter um fluxo de material pelo bico extrusor compatível com essa velocidade de deslocamento. Então, ela não vai conseguir depositar material. Também não adianta você ir muito devagar. Você não vai ter problemas de impressão indo devagar. Em compensação, o teu tempo de impressão tende a um valor impraticável. Você tem que chegar a um equilíbrio. E esse equilíbrio vai depender do quê? Vai depender do material que você está usando, da temperatura dele, vai depender da impressora que você está trabalhando, da rigidez estrutural dela, dos motores que ela usa, das capacidades de aceleração que ela tem, etc, etc, etc. Ou seja, você tem que conhecer o teu material, você tem que conhecer a tua impressora. E o terceiro parâmetro é justamente isso, ou seja, a altura de camada. A altura de camada é quanto material eu vou pôr. Agora, para eu botar mais material, eu tenho que ter uma impressora que tenha capacidade de depositar mais material. Se eu trabalho com uma altura de camada alta, o que acontece? A peça tende a ficar dentadinha. Imprime mais rápido, mas o acabamento superficial é pior. Se eu trabalhar com uma altura de impressão, uma altura de camada menor, a peça tende a ficar muito melhor acabada, mais lisa. Em compensação, o tempo de impressão sobe absurdamente. Então, a primeira coisa que o usuário iniciante precisa é conhecer e dominar esses 3 parâmetros. Depois que ele se sentir confortável com isso, aí não falta parâmetros para a gente mexer dentro do fatiador. E a segunda coisa é um pouco de teimosia, ou seja, tem que praticar. Ninguém ensina ninguém a andar de bicicleta. Andar de bicicleta, você aprende tentando, desequilibrando, caindo, tentando, desequilibrando menos, caindo menos.
tentando, desequilibrando menos, não caindo, até a hora que aquilo começa a ficar Natural. mais fácil. Impressão 3D é a mesma coisa. Ninguém vai ensinar você a imprimir 3D. Por quê? Porque a sua impressora, o seu material, a característica de ambiente onde você está trabalhando, o tipo de peça que você vai imprimir, você que conhece, você tem que ter o domínio disso. Então, a segunda parte que o usuário iniciante tem que enfrentar é vencer a ansiedade, trabalhar com peças simples e repetir, mais do que fazer e repetir, a cada vez que ele fizer uma peça, analisar se em relação à peça, ao setup anterior que ele usou, se houve uma melhora, se houve uma piora, se houve um ganho, se não houve ganho, até a hora que ele começa a dominar o fatiador e a dominar a impressora que ele tem, a conhecer as características, os detalhes do seu equipamento. Nesse ponto, ele pode agora sim começar a partir para desafios um pouco mais fortes, mas antes de chegar nas peças mais desafiadoras, tem que começar com as pecinhas mais simples, que são normalmente desprezadas. O chaveirinho da vida. Não é nem o chaveirinho, Vitor. Para mim, a pecinha mais importante que existe é um famoso cubinho XYZ, aquele cubinho 20 muito por bom. 20 por 20, 20 milímetros de altura por 20 milímetros de largura, por 20 milímetros de profundidade, com um X numa face, o Y numa outra face, o Z na outra face, e você dominar a impressão desse quadradinho. Na hora que você imprimir esse quadradinho e ele ficar perfeito, sem falhas, com bom acabamento superficial, e você entender todas as regulagens que você fez para chegar nesse quadradinho 20 por 20 por 20, aí você está pronto para imprimir o busto do Thanos com todas as magias que você quiser colocar lá, ou o dragão, ou qualquer peça técnica complicada e mais sofisticada que te aparecer pela frente. Agora, não adianta partir para uma peça sofisticada, uma engrenagem ou coisa que valha, sem ter o domínio do quadradinho, do cubinho 20 por 20 por 20. Essa é a peça mais importante. Em cima dessa que você, usuário iniciante, tem que trabalhar, e em cima dessa que você vai ganhar experiência. Você estava falando... Eu não deixei separado aqui, mas eu tenho uma caixa aqui guardada na minha estante, onde eu tenho, assim... Os 200 cubinhos? Não digo 200, mas pelo menos uma quase centena de quadradinhos e cubinhos e pecinhas que são estudos. E eu vou estudando nessas peças, que são peças de 15, 20 minutos que permitem que você rapidamente analise. E ele é ótimo também para analisar novos filamentos quando você compra. É perfeito. Aproveitando, você estava falando na questão de ansiedade, assim, do iniciante e tal. Uma coisa que eu vejo bastante que os iniciantes têm uma ansiedade é na área de custo. Nossa, mas eu vou ter que pagar muito, não sei das quantas, eu posso pegar outra que é mais barata, não sei das quantas. Essa parte de custo inicial que se tem para entrar nesse mundo de impressão de filamento fundido. Como que você vê essa área assim? Existe um exemplo bem antigo que pode, digamos assim, que pode elucidar isso bem feito. O que custa mais caro? Um Fusquinha velho ou uma Mercedes?
teoricamente, em termos de custo, a Mercedes. É? Pois bem, se eu for milionário e quiser chamar a atenção, a Mercedes é muito barata para mim. E o Fusquinha vai ser muito caro, porque ele vai me custar não só em termos de dinheiro, vai me custar em termos de imagem. Agora, se eu tiver que andar na fazenda, no sítio, em estradinha de barro, quem vai ser melhor? Com certeza Quem o vai me Fusquinha é custar mais bem melhor. barato? O Fusquinha é Então, bem melhor. o custo inicial, ele gera muita dúvida, porque existe uma dúvida anterior que não está respondida. E a dúvida anterior é: o que eu quero fazer? Se eu quero aprender, simplesmente aprender, eu quero ter a minha impressora na minha casa para que eu aprenda essa tecnologia. Ótimo, compre uma impressora barata. Compre uma impressora barata e aprenda a usá-la muito bem. Você vai ver que mesmo com essa impressora simples e barata, você vai conseguir fazer coisas espetaculares, desde que você domine o uso dela. Agora, não adianta você comprar essa mesma impressora barata se você for uma empresa e quiser implantar uma parte de manufatura aditiva para fazer prototipagem de peças, e principalmente peças que vão ter que ter ou características estruturais ou características de acabamento. E eu já vi Essa isso acontecer. impressora não vai te atender nunca. E aí o que acontece? Você vai gastar para comprar essa impressora, você vai gastar para treinar pessoas, você vai gastar para se livrar dessa impressora e comprar a impressora correta e treinar todo mundo de novo. Então, quanto custa? Vai depender do que você quer fazer. Defina primeiro o que você quer fazer. Agora, uma vez que você tenha bem definido o que você quer fazer, aí você define qual é o equipamento mais adequado para você fazer isso. Então, quanto custa? Pode custar muito barato e pode custar muito caro. Tudo depende do que você precisa fazer. Vai ficar limitado a isso. Defina primeiro essa pergunta. O que eu quero ou o que eu preciso fazer com esse equipamento? Uma vez que você definiu o que você quer ou o que você precisa fazer com esse equipamento, aí fica fácil e barato dentro das perspectivas possíveis, de você fazer essa escolha, e o custo vai ser o necessário. Você não vai gastar a mais ou não vai gastar indevidamente. Agora, saiba exatamente o que você quer fazer. Senão, qualquer uma serve. Vai depender de quanto dinheiro você tiver para gastar. E também isso vai impactar bastante o retorno que você vai ter com a máquina, certo? O retorno que eu vou ter vai depender do que eu quero fazer. Então, eu quero fazer peça técnica de elevada qualidade e de boa precisão dimensional. E eu compro uma máquina barata, porém, essa máquina barata, ela não é rígida, ela não tem uma estrutura muito rígida, ela vibra, ela não tem uma boa repetibilidade, vai ser muito caro, porque eu vou ter que imprimir diversas peças para conseguir uma que atenda à minha necessidade. Então, não adianta. Tá? O retorno que você vai ter vai depender da primeira pergunta, que é o que você quer fazer. Uma vez que você tiver essa resposta bem definida, você compra o equipamento correto e aí você vai fazer exatamente aquilo que você precisa fazer. Então, você vai ter retorno. Um outro aspecto é o seguinte: esse retorno está diretamente ligado à velocidade com que você atinge digamos assim, o domínio, a capacidade de uso do equipamento. E aí existe um outro erro que passa
e é muito tradicional no Brasil, que é esquecer o aspecto treinamento. Treinamento não é uma despesa, treinamento é um investimento. Por quê? Porque ele encurta muito, mas muito, o ciclo de aprendizagem. Se ele encurta o ciclo de aprendizagem, ele faz com que aquele equipamento se torne funcional, rentável, muito mais rápido. E, tradicionalmente, treinamento é visto como despesa, não investimento. Principalmente aqui no Brasil. No Brasil, eu não falo em termos de mundo, porque não adianta. O mundo já enxergou algumas coisas, principalmente, que o Brasil ainda não enxergou. Então, não adianta. Agora, aqui, treinamento ainda é visto como despesa. E não é mesmo. Então, deixar o equipamento à disposição para que as pessoas de boa vontade e de boa iniciativa aprendam a usá-lo é ótimo. Demora mais, tem um risco de acidentes não voluntários e voluntários muito maior, e o retorno fica esticado. O treinamento vai fazer o quê? Vai fazer com que o risco de acidentes voluntários e involuntários diminua, porque a pessoa vai aprender como usar e para que usar o equipamento, e o retorno do uso do equipamento se torna muito mais rápido. Então, investir em treinamento é um dos dinheiros mais bem gastos que se pode fazer. Seja para o usuário doméstico, agora, esse tem as suas limitações, mas o usuário doméstico, treinamento vai evitar alguns aborrecimentos bastante onerosos em termos de acidentes involuntários que podem ser provocados com equipamento. E aí custa caro consertar, dependendo do equipamento. Sim, E para o usuário industrial, o investimento em treinamento é muito baixo se ele for comparado com o que ele vai obter de retorno, o encurtamento no tempo que demora para chegar nesse retorno e o tempo durante o qual ele vai obter esse retorno. Sim. Uma última pergunta, só para a gente finalizar essa parte da nossa conversa. O que você vê que é o futuro nesse setor de impressão de filamento fundido? Olha, as máquinas de filamento hoje já estão, digamos, perto do seu limite em termos de algumas capacidades. O grande desenvolvimento está mais na área de materiais, de novos materiais, de trabalhar com materiais cada vez mais sofisticados, mais inusitados, inclusive, do que novas tecnologias, vamos dizer assim. Tá? Então, essa área de impressão a filamento, o grande desenvolvimento que ela vai ter é em termos de materiais. Alguns exemplos que a gente já existem e já são bastante consagrados, você já tem, por exemplo, impressoras que usam exatamente a mesma tecnologia da deposição de filamento para trabalhar com argila. E aí você pode fazer peças cerâmicas de formatos extremamente sofisticados, trabalhando com argila, aquela mesma argila que você modela com a mão, por exemplo. Num outro extremo, você já tem máquinas que trabalham com a mesma tecnologia de deposição de filamento, só que, em vez de um filamento plástico, ela deposita uma argila com elevada carga metálica, que permite que você faça peças sinterizadas
em materiais extremamente sofisticados, aço inox, Inconel e etc., a partir de uma peça que é impressa de uma argila à base de água. E aí acontece uma coisa extremamente inusitada. Você imprime 2 pecinhas, molha a borda das 2 pecinhas, encosta uma na outra, espera secar, põe no forno para sinterizar e você tem uma peça única e sólida. Então, materiais são o grande desenvolvimento nessa área. A tecnologia, ela já está bastante consagrada e bastante dominada, porque ela vem, basicamente, da mesma tecnologia das máquinas de usinagem CNC, o controle de 3 eixos. Uma coisa que pode vir a ser acrescentada é uma notícia que a gente já leu e que depois a gente vai comentar um pouquinho, que é a impressão não planar. Mas isso a gente conversa depois. Isso. Bom, então vamos aproveitar e fazer uma pausinha aqui. A nossa pausa é mais para você relaxar um pouco, para a gente relaxar também, né, Luiz? Pausou agora? Não, a nossa pausa é mais fazer uma nesses podcasts que a gente está fazendo especiais, que a gente está conversando com os professores, a gente também está pedindo para que os professores comentem sobre os cursos que vocês estão dando. Nós sabemos que vocês estão dando curso na Neo 3D, certo? E queria que você falasse um pouco do seu curso que é atual na Neo 3D. Pode fazer propaganda dele, fica à vontade. O curso que nós estamos desenvolvendo com a Neo 3D já está praticamente pronto, já tem eu acredito que já estamos passando de 80% das gravações, é justamente voltado àquilo que eu comentei, a fornecer uma visão bastante completa do aspecto de impressão 3D, sem estar diretamente vinculado a nenhum tipo de equipamento propriamente dito, ou seja, a impressão 3D por deposição de filamento, a conhecer essa técnica. Então, o curso está sendo desenvolvido para dar ao usuário iniciante aquela velocidade inicial, aquele conjunto de conhecimentos que ele precisa para poder andar sozinho, ter a segurança de poder trabalhar por si e aprender também por si só o mais rápido possível. Perfeito. Então, vamos agora às notícias. A primeira notícia de hoje que nós temos é a Honeywell inicia o processo de validação das impressoras da Velo 3D. A fabricante de impressoras 3D de metal a laser, conhecida por seu processo de impressão quase sem suportes, permitindo uma liberdade ainda maior na produção de peças. A ideia das empresas é que, se validado, possa revolucionar o setor aeronáutico, permitindo novos formatos de peças e maior eficiência. A ideia é a Velo 3D, ela possui impressoras de metal, por deposição de pó de metal, e ela tem ângulos de 10 graus apenas de suporte que é necessário fazer. Então, dá uma liberdade bem grande em questão de fazer peças. E a Honeywell, ela é extremamente conhecida por fazer peças no setor aeronáutico. Então, eles estão fazendo essa validação de utilizando peças em várias partes de aeronaves. Então, a gente vai provavelmente ter uma maior eficiência, menos peso em novas aeronaves por aí. E eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso, se é um caminho que tá certo eles tomarem, principalmente agora, nesse momento, ou é algo que já deveria ter sido feito, algo assim? Não, isso daí já está sendo feito há bastante tempo. Já existem diversas iniciativas nessa parte da validação das peças impressas na indústria aeronáutica. E ela é muito importante porque a indústria aeronáutica trabalha com
estándares, com padrões extremamente exigentes. Então, a partir do momento que uma impressão, qualquer que seja, de algum fabricante, é validada para uso em aeronáutica, ela automaticamente está validada para praticamente qualquer aplicação. Sim, sim. Eu vejo bastante questão de precisões que a aeronáutica tem que ter meticulosamente 4, 5 casos depois da vírgula, não pode ter uma variação minúscula, um erro minúsculo para estar fazendo. E um dos focos que eu vi que a Hanoi está querendo ver também não é só a questão da precisão das peças em si, mas é também a repetibilidade da impressora em estar conseguindo fazer peças em massa para esse setor. A indústria aeronáutica, não só no aspecto dimensional, mas também no aspecto de estrutural, resistência estrutural, qualidade estrutural das peças. Isso é um ponto também muito, muito sério dentro da parte aeronáutica. Bom, falando então da nossa próxima notícia, inteligência artificial identifica falhas na sua impressão. O projeto open source chamado Spaghetti Detective, Detetive Spaghetti, é um programa de inteligência artificial que detecta quando houve uma falha de impressão e pausa a impressora para você, notificando e perguntando se você quer continuar ou pausar a impressão. A inteligência artificial roda em um servidor na nuvem e os desenvolvedores oferecem um plano de inscrição. Também oferece um plano gratuito. Porém, você pode até mesmo montar o seu próprio servidor, já que o projeto ele é open source. Isso eu achei fantástico, um monte de gente está comentando. Por exemplo, é fantástico para a questão de fábricas, fazendas de impressões, como a gente estava conversando anteriormente, né, a Prusa. E o que eu estava vendo o povo falando, tem um dos usuários colocou duas máquinas uma do lado da outra. E a câmera conseguia identificar que estava tendo um erro de impressão na outra máquina que ela não estava ligada. Então, o software ele já está sendo bem refinado, né, nessa parte, na minha opinião. E eu acho que é uma coisa que, na área de produtividade, é bem importante, principalmente na parte de... Ele é uma inteligência artificial voltada para filamento fundido, para impressoras de filamento fundido. E queria saber a sua opinião também, Luiz. Eu acho uma coisa fantástica, porque um dos grandes problemas da impressão de filamento é o tempo. E esse tempo ele cresce de uma maneira exponencial quando aumenta tanto a complexidade quanto o tamanho da peça. Então, dependendo de peças, você pode chegar a peças com 15, 20, mais do que 20 horas de impressão. E seria bastante desagradável você ser obrigado a ficar 15 horas supervisionando uma impressão para não ter surpresas. Então, essa supervisão por inteligência artificial, evitando que ocorra um desgaste, um risco de acidente, um risco de problema, um consumo de material desnecessário, é extremamente interessante. Sim, sim. Você estava falando em questão de horas, eu já tive que fazer uma peça de 98 horas e falhou 3 vezes. Você imagina, uma peça de 90 horas. 90 horas, 48, quase 4 dias. Sim. Quase 4 dias de impressão. E aí ela te falha no meio do terceiro dia. E era uma falha que já poderia ter sido detectada. Então, é um custo em termos de hora de máquina, é um custo em termos de quantidade energia, de material, de energia elétrica, absurdo que se foi. Sim. E não tem como recuperar. Foi. Gastou, é despesa, foi para o lixo. E, então, na minha opinião, se você planeja estar utilizando peças extremamente complexas ou até mesmo criar uma fazenda de impressoras, eu acho que
muito interessante você dar uma olhada. A gente vai ter um artigo no nosso blog também, você pode dar uma olhada, pegar os links do Detetive Spaghetti, você consegue entrar lá e dar uma olhada. Perfeito? Então vamos para a nossa última notícia, Luiz. Poderia ler para a gente? Pois não, a última notícia é sobre a impressão não planar, que está começando a se tornar uma realidade. A empresa não planar XYZ traz como uma solução para avançar no uso desse processo de impressão não planar. E ela está fornecendo tanto o bico de impressão com um ângulo proporcional, o ângulo mais conveniente para a impressão não planar, como conseguindo agora fazer a impressão em 3 eixos simultâneos. A impressão 3D não planar de filamento é um assunto que vem sendo, de certa forma, recorrente já há algum tempo, que é a possibilidade de você comandar a impressão com uma variação de X, Y e Z ao mesmo tempo. Hoje, praticamente todas as impressoras e todos os fatiadores trabalham no que a gente chama de 2 eixos e meio, ou seja, posiciona em Z, faz o trabalho em X e Y. Nova posição em Z, faz o percurso em X e Y. Isso são 2 eixos e meio. Um eixo é posicionamento, 2 outros eixos permitem um trabalho contínuo, a interpolação, o trabalho contínuo em 2 eixos. A impressora não planar, o hardware dela não difere muito do hardware das impressoras que nós temos hoje. Ele precisa ter uma capacidade de processamento um pouco maior para poder processar a interpolação X, Y e Z, trabalhar com um movimento de 3 motores, 3 ou mais motores, dependendo da impressora, simultaneamente. Coisa que já não é nenhuma novidade no mundo da usinagem. Com placas de 32 bits hoje em dia, até melhorando as deltas, que também tem esse problema, já é algo que teoricamente seria solucionado, certo? Isso não seria... O hardware não seria problema. O que está ainda como um razoável limitante para isso daí são os softwares. E aí é onde está, digamos assim, a parte que ainda não está devidamente ou claramente indicada qual vai ser o caminho. Existia, ou existe, melhor dizendo, um projeto usando o fatiador Slicer, o SLIC 3R Slicer, onde você tem umas implementações que você pode fazer para que ele possa fazer a impressão 3D, principalmente da última camada, o acabamento. Então, ele não vai imprimindo a peça o tempo todo em 3D. Ele faz uma impressão convencional e você pode fazer um acabamento em 3D. A empresa, a Não Planar, ela já oferece um pouco diferente. Ela fornece para você o código G para que você imprima de forma não planar e o bico de extrusão com um ângulo que seja compatível com esse tipo de trabalho. Eu acredito que logo, logo, com implementações agora de arquiteturas de 32 bits, e não deve demorar muito para arquiteturas de 64 bits chegarem ao hardware das impressoras, a gente comece a ter essas implementações e elas vão ter que vir juntas com a implementação de capacidade de software. Então, hoje a gente já tem algumas capacidades em softwares que há alguns anos atrás eram até coisa assim não pensável, por exemplo, a capacidade de você ter uma variação interativa da altura da camada durante toda a altura da peça sem pressa, de forma que aonde a peça tem mais detalhes eu possa trabalhar
com altura de camada menor, onde a peça tenha menos detalhe, eu trabalho com altura de camadas maior, só que isso feito de maneira automática. O próprio software fatiador identifica essas regiões da peça e gera para você o código G adequado a essa situação. Eu acho que a parte não planar deve ir por esse caminho. Logo, logo já deve... Eu acredito que, em breve, a gente deve ter a oferta de equipamento e concomitante de software para esse tipo de situação. Muito bom. Bom, então, creio que hoje é isso, o nosso show. Eu queria agradecer ao professor Luiz, estou muito feliz por ter aceito o convite. Pode esperar outros convites, tá? Pois não. Quem sabe na próxima vez um pouco mais próximo, assim, né? Ou mesmo a gente espera que sim, ou pelo menos sem a necessidade de ficar passando álcool gel em tudo. Bom, então é isso, pessoal. Obrigado por assistirem nosso show e até a próxima.